Evangelho segundo Lucas escreveu, médico historiador, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 25 em diante. Você gosta de festa? Você é chegado a uma festa? Você é daquele que não rejeita um convite para uma boa festa, para uma chamada festinha? Você é daquele que fica triste e meio deprimido quando chega o sábado? Porque não sei você, mas às vezes eu tenho a sensação que tem dia que a gente tem 10 compromissos ao mesmo tempo. Mas tem um dia que a gente gostaria tanto de ser convidado para comer um brigadeiro numa festa, para tomar uma quitubaína gelada, para comer um cachorro quente, e não tem nada. Você até vai no WhatsApp assim para ver se não passou batido. Eu gosto de celebrar a festa. E o texto de hoje, o tema de hoje da nossa mensagem é festa na casa do Pai, amém? Eu quero convidar você a isso, convidar você a participar da festa na casa do Pai. Há uma festa sendo celebrada, há uma festa acontecendo, e o texto que nós vamos ler fala sobre a parábola do filho pródigo. Certamente a igreja conhece, os demais que nos visitam já ouviu falar. Jesus literalmente conta a parábola, que era uma forma de trazer alguns ensinos, era um método de ensino, do qual Jesus usou, não necessariamente criou, mas se apropriou dele, e para ensinar algumas coisas aos discípulos e à multidão, ele usava a parábola para isso, e ele conta algumas parábolas nesse capítulo, e entre elas a parábola do chamado filho perdido ou filho pródigo. E o filho pródigo nada mais era o filho mais novo, mais moço, que mesmo com o pai vivo, decide pedir a sua herança para ir viver a sua vida como ele bem entender. Culturalmente, isso era uma ofensa enorme, porque pedir a herança ao pai vivo era desejar que o pai já estivesse morto, porque a herança só se divide quando isso acontece. Mas aquele filho mais moço, movido talvez pelo seu desejo de viver com as suas próprias pernas, como a gente costuma dizer, de construir as suas próprias experiências, de não ter o pai ali para, entre aspas, se meter na sua vida, ele pede ao seu pai, e mesmo o pai não tendo nenhuma obrigação, esse pai dá ao filho aquilo que ele pede. O que é que você quer meu? É isso que é importante na sua vida com relação a mim como seu pai? O texto diz que o pai dá. Aquele filho pega aqueles recursos e vai literalmente ali gastar, usar como bem entende. E num determinado momento da sua vida, aquele jovem, eu posso pensar assim, aquele filho, ele diz o texto que ele cai em si, porque acabou o recurso. E quando acabou o recurso, acabou os amigos. Quando acabou os amigos, acabou a festa. Não sei você, mas eu já precisei aprender e perceber que alguns amigos só estão por perto na época, no período de festa. Onde tem festa, tem gente arrodeando. Quando se tem dinheiro no bolso para pagar, somos amigos de todo mundo. Mas como costumamos dizer, quando estamos lisos, quando estamos sem nenhum centavo no bolso, eles somem. O texto diz que esse jovem se viu assim, e diz o texto que caindo em si, ele se lembra do que vivia na casa do seu pai, porque como filho ele era bem cuidado pelo seu pai, ele tinha uma boa qualidade de vida pelo seu pai, a prova é tanto que ele pediu a sua herança. Não era uma família, quem sabe, tão humilde assim, e ele decide no seu coração voltar para a casa do seu pai, porque ele se lembra que lá na casa do seu pai, os porcos, até os porcos eram bem tratados. Ele volta ao seu pai, e ao se reencontrar com o seu pai já está o aguardando voltar, como é um coração de um pai, por mais decepção que os nossos filhos possam nos levar a ter, o pai verdadeiro, genuíno, é aquele que certamente nunca renega o desejo do filho de receber um abraço, um acolhimento.
não concordando com a escolha e com os erros, mas amando e cumprindo o papel de ser pai, de ser mãe, como convém ao pai e à mãe. E aquele pai, diz o texto, que ele observava como quem já aguardando que aquele dia ia chegar, e aquele dia chegou, e aquele filho voltou, e finalmente quando aquele filho volta, aquele pai o abraça e o recebe. Eu falei do verso 25, mas eu quero ler um pouco antes, verso 20, e arrumando-se foi para o seu pai, aquele mais moço, que estava vendo longe. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, e vistam nele, ponham um anel no dedo, dê sandália nos seus pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar. O pai decidiu fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Agora, versículo 25, ora o filho mais velho estava no campo, quando voltava, aproximou-se de casa, ouviu música e danças, porque lembre-se, estava tendo uma festa, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele o informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. E o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você pode dizer amém? Esse texto é muito conhecido, eu diria ele é até popular, mas não sei se você já se deparou olhando para esse texto como um texto de uma grande festa. E é interessante que o autor bíblico, Lucas, ele registra pelas palavras do pai e do próprio filho e do próprio empregado a palavra festejar, celebrar uma festa. O motivo da festa era muito digno. Quem é pai aqui sabe que talvez não deseja que nenhum de nós que somos pais possamos passar por isso, mas quem tem pai que mora, por exemplo, fora de casa, longe, quem sabe, né, Robson, que significa receber a Raíssa em um final de semana, né? Imagina quando esse filho, ele vai de forma rebelde, não vai apenas para estudar ou trabalhar. Havia um motivo muito justo, pastor Marcos, para celebrar a festa. Um filho que havia tentado viver com as suas próprias pernas e literalmente quebra a cara, cai em si certamente porque seu pai havia inserido no seu coração princípios e valores. Pais, prestem atenção, pais, nossos filhos podem até um dia querer ir embora, mas se os valores foram semeados no seu coração, um dia eles cairão em si, amém? E voltarão à casa do pai. E certamente por causa disso ele desejou voltar para a casa do seu pai, e voltando para a casa do seu pai, foi recebido com festa. Queridos irmãos, Igreja Batista no Jardim, amigos, familiares presentes aqui no santuário, você aí no canal do YouTube, nós estamos em festa, amém, irmãos? A festa na casa do Pai sendo realizado. No início do culto, no meio do culto, eu tenho falado do que nós temos vivido enquanto igreja. Estamos celebrando 20 anos como igreja, celebrando de forma especial, meia louca, meia fora do normal. Eu já disse para vocês oraram pouco, então tem eu aqui para vocês. Como pode
celebrar um aniversário da igreja, 4 final de semana, que loucura é essa, pastor? O senhor perdeu o juízo. A gente não tem saúde emocional, saúde física, a gente não tem saúde financeira, é muita coisa, pastor, por que tanta coisa? Porque só não um dia. Porque há um motivo muito digno para celebrar a festa, amém, irmãos? Nós estamos celebrando como filhos do Pai, que nós somos, por Cristo Jesus adotados, celebrando esse tempo de 20 anos, porque essa é uma casa em que muitos filhos voltam para a casa do Pai. Ao longo desses 20 anos, esse tem sido o lugar em que muitos se reencontram com seu Pai. Eu estou falando do Pai eterno, mas também que se encontram com seu Pai físico, com seu Pai de sangue. Estamos celebrando dessa forma porque entendemos que 20 anos que o Senhor tem nos abençoado ricamente. Esse mês, irmãos, quantas oportunidades, conferência da família na primeira semana, eu sei tudo de cor, irmão. Eu estou cansado, mas nessa parte eu sei. Conferência da família já lá no Dói Amar, pastor Marcos, no domingo de manhã, encontro de casados no domingo de manhã da primeira semana. Na segunda semana, a nossa viagem missionária, será que vai sair, pastor? Saiu. Será que vai alguém, pastor? 50 voluntários. Será que vai dar para levar sacolão, pastor? Levamos sacolão. Será que vai dar para fazer trabalho com as crianças, Maria? Deu para fazer. Amém, irmãos? E vencemos. A quarta-feira que vivemos aqui, irmãos, eu estou aqui há 8 anos, eu nunca vi nada parecido. Os irmãos que estão aqui há mais tempo, né, irmão Davi? Não viu nada parecido. E a glória de Deus, irmãos, são apenas ilustrações para você perceber que estamos em festa. Estamos em festa, irmãos. É tempo de festa. Olha que legal. Isso é tudo que nós gostaríamos de ouvir. É tempo de celebração. É tempo de se alegrar. Sexta-feira com as mulheres, com as mães, ontem, corrida, tanto trabalho, não é só a corrida, é um dia, é a mobilização, é a foto no WhatsApp da sua doação, é a sua mobilização, é a atitude de passar aqui, mesmo não indo para a viagem missionária, e trazer os itens para servir no ônibus, para o café da manhã, Átila. É por isso que meu coração está alegre, irmãos. E nós entendemos que, quanto igreja, 20 anos, celebrando, uma igreja que passou, como todas, é claro, mas que encarou uma realidade não muito distante da pandemia, que deixou marcas negativas, esfriamento, um desânimo, quase que uma apatia no coração do povo, um povo que se reúne, mas não festeja, quando festeja, não festeja para Deus, festeja para a carne. Sim, irmãos, enquanto povo de Deus, nós devemos e podemos celebrar festa, mas precisa existir um motivo muito digno, e o motivo é que nós estamos adorando ao Pai, amém, irmãos? No caso do filho pródigo, irmãos, ou da parábola aqui usada, nós estamos vendo que ele, na verdade, ele traz para nós a certeza, alguns princípios. Temos aprendido, irmãos, que a casa do Pai é o melhor lugar para se estar. Temos aprendido que o salmista encontrou, ou se inspirou até, como preguei quarta-feira aqui, desejou como um pardal, estar perto da casa do Senhor. Esse texto do filho pródigo, que fala sobre o papel do pai, do filho mais moço e do filho mais velho, irmãos, mas que fala sobre uma casa que, depois de passar por um período certamente de angústia, se você já casou filho, eu ainda não casei, pretendo, não demora muito, inclusive, há de se dizer de passagem, né? Não tenho, quero sofrer a crise do ninho vazio, estou pronto para isso. Tenho crise nenhuma com isso, vou ficar triste, talvez não, vai, né? Enfim, não sei. Mas minha meta é essa. Mas os pais dizem que fica aquela sensação do ninho vazio. A Luciana já passou por isso. Cadê aquela filhinha que estava aqui? Cadê aquele filhinho que estava aqui um dia? Aí os que estão pai de menina já ficam pensando, meu Deus, Fagner, vai chegar o meu dia, né? Vai chegar, e não está longe não, Fagner. Não está longe não. Mas você sabe o que significa esse vazio,
Recentemente, às vezes, Daniel vai ficar na casa do Davi, o meu filho, e uma noite a gente ali já acorda de manhã, já não tem ele para perturbar, pular em cima da gente na cama, a gente já sente falta. Imagina um pai que, a Bíblia não diz quanto tempo, irmãos. Naquela casa não havia alegria, havia trabalho. O filho mais velho estava trabalhando, muito. Mas a alegria, certamente, não havia motivo para celebrar a festa. Porque o filho estava longe. Mas quando o filho volta, quando o filho cai em si, aquele pai, do qual essa aqui é uma parábola que ilustra verdadeiramente a figura de Cristo Jesus como nosso pai, um Deus Pai revelado por Cristo Jesus. Quando aquele filho volta, agora sim há motivo de celebrar festa, há motivo de matar um animal gordo, um bom animal, um animal bem cevado, um bezerro, de fazer um grande churrasco. E está chegando o nosso dia, próximo domingo, em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos queimar gordura no altar, incenso no altar. Ai, vou até tomar água. E aquela festa, o pai decidiu. O pai decidiu dar uma festa. Presta atenção, filho, o pai não precisa perguntar para você o que ele vai fazer não, tá? O pai não precisava consultar o filho mais velho não. O pai é o dono, o pai é o cabeça da casa, o pai é o Senhor da nossa vida, o nosso pai, Senhor Jesus, e ali aquele pai ilustrando, ele decide dar uma festa, dá ordens aos seus funcionários, aos seus servos, preparem, anel, existe todo um simbolismo, sandália, roupa, identificando aquele jovem como parte daquela família, como se nada tivesse acontecido antes. E a festa vai acontecer. Mas é interessante que a festa rolando, a festa acontecendo, aquele filho mais novo, aquele mais moço, recebendo o abraço do pai, a reação talvez do filho mais velho não é que seja de estranhar. Eu queria que você olhasse para esse texto por esse ângulo do coração do filho mais velho nessa noite. Dois filhos do mesmo pai, dois corações e atitudes diferentes. Não sei se você já chegou a pensar que o mesmo motivo que pode ter levado o filho pródigo para longe da casa do pai, pode ter sido o mesmo para levar o filho pródigo a não se alegrar com a festa que estava acontecendo. A minha palavra, a palavra que Deus trouxe ao meu coração nesse tempo de festa, é que o Senhor repreenda do nosso meio, do meu coração, do seu coração, a síndrome do filho mais velho. Que síndrome é essa, pastor? Para que festa? Por que festa? Tem necessidade de fazer uma festa? Qual é o motivo? Aquele jovem sofria, irmãos, de uma questão que eu tenho batido na tecla. Mesmo estando na família, sendo parte da família, ele não entendia pertencer. Ao questionar o seu pai sobre a atitude do seu pai, que nunca tinha feito, segundo ele, nada por ele, o seu pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é seu, tudo sempre esteve à sua disposição. Pertencer a uma família, reconhecer a paternidade, aquele jovem mais velho, talvez mais preparado, talvez mais experiente, tinha algo no seu coração que precisava ser tratado. Estamos aqui diante de dois filhos perdidos, irmãos. Um perdido fora de casa, o outro perdido dentro de casa. Talvez nem dentro de casa, porque na verdade o texto diz que ele se nega a entrar na casa para celebrar a festa. Mas são dois filhos perdidos. O primeiro, mais jovem, cai em si. O segundo precisa ser confrontado pelo seu pai com muito amor, orientado. O segundo também não é desprezado pelo seu pai.
A insatisfação do mais velho não revoltou o seu pai. Porque pai, deixa eu dizer aqui para você, tem pai que se troca com o filho, né, irmão? Quer medir força com o filho. Autoridade é você, meu jovem. Você é o pai. E aquele pai conduziu e demonstrou amor por ambos os filhos. Ele não desprezou o mais velho ao celebrar a festa para o mais novo, até porque ao mais velho pertencia a administração de tudo que aquele pai tinha, até porque o seu irmão mais novo já havia levado a sua parte, lembre-se disso. Por isso o pai disse: tudo que eu tenho é seu. O mais novo voltou com a mão ímpar, moralmente não tinha direito a mais nada, já havia gastado toda a sua parte, mas o coração de pai certamente não agiria assim. E mesmo sendo induzido pelo filho mais velho, questionado pelo filho mais velho, o porquê celebrar festa, o porquê matar um bezerro gordo, para que isso? Aquele pai, que de fato representa Cristo Jesus, ele conduz também a tratar o coração daquele filho mais velho. Eu não sei quem somos nós hoje. Certamente nós aqui ou somos o filho mais velho, ou somos o filho mais novo. O mais novo talvez porque estamos longe da casa do pai. O mais velho porque estamos na casa do pai, mas não aceitamos a ordem do pai de celebrar a festa. É tempo de celebrar festa, meus irmãos. A ordem foi dada. Os servos obedeceram. A festa foi montada, não foi cancelada por causa do biquinho do irmão mais velho. Enquanto a festa rolava, o pai conversava com o mais velho: meu filho, vamos entrar, deixa de bobagem, é seu irmão. E o mais velho ali colocando para fora, talvez a frustração da sua vida, assim como nós. Sabe, irmãos, nós temos, ou precisamos ter muito cuidado. Se hoje nós não somos o filho mais novo, amém por isso, amém, irmãos? Amém? Se não estamos longe da casa do pai, amém por isso. Mas precisamos ter muito cuidado para não sermos tomados pelo coração do filho mais velho. Como eu costumo dizer, sequestrado por esse sentimento. Precisamos entender que pertencemos à mesma casa, amém? E que o mais novo merecia aquele tempo de honra, como é tempo de honrar a outros pastores, é tempo de honrar o pastor Eugênio, é tempo de honrar o Claudionor, é tempo de honrar os pastores que foram honrados aqui. Mas o que não pode ser negado nessa noite aqui, no seu coração, é de que a festa está acontecendo, a ordem foi dada. O mais novo, ao que o texto deixa entender, ao chegar e ser acolhido, foi participar da festa. Ah, pastor, mas a festa foi para ele, mas ele podia também dizer: não quero festa, pai. Ele mesmo disse que não era digno de ser chamado de seu filho, mas como ele caiu em si, como ele percebeu que ele por si próprio não podia caminhar, ele se posiciona diante do pai e atende ao desejo do pai. E o desejo do pai é: vamos celebrar festa. O mais velho não agiu assim. O mais novo decide ir longe, para longe da casa do pai, mas volta, e ao voltar, se coloca em obediência ao desejo do pai. O mais novo. O mais velho, mesmo estando na casa do pai, o seu coração ainda não havia sido tratado ou alcançado pelo seu pai. Faz tanto tempo que te sirvo, e o Senhor nunca fez isso por mim.
tanto tempo perto do Pai, mas não havia aprendido o que era necessário. Perto do Pai, mas longe da graça do Pai. Perto do Pai, mas longe da vontade do Pai. Perto do Pai, mas rejeitando a soberania do Pai. Ambos falharam. E ambos estão tendo a oportunidade dada pelo Pai de celebrar em festa. Não há desprezo. Ao mais novo, vem cá, filho. Ao mais velho, vem cá também. Eu não quero ir, mas vem cá. Quando o filho mais velho viu as celebrações, irmãos, e que o servo lhe disse que seu pai havia ordenado um banquete, em vez de participar da alegria da festa estabelecida pelo pai, ele fica irado em entrar, irmãos. Ele se recusa a entrar. O filho mais velho se dignou e não queria entrar, verso 8. Saindo o pai para procurar e convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: tantos anos te sirvo, o Senhor nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Ele não queria entrar, ele não queria participar da festa. Ele estava mais preocupado com o que o pai estava fazendo pelo outro do que o que o pai já estava fazendo por ele, ou fazia por ele. A bênção dessa história, irmãos, é justamente olharmos para essa passagem bíblica, não apenas num cunho, no sentido daqueles que ainda não entenderam, não entregaram o seu coração a Jesus, estão, como nós costumamos dizer, longe da casa do Pai, mas para nós. O filho mais velho falou como se fosse um escravo, irmão. Movido por um egoísmo, ele se comportou não como filho. Rejeitando aquela festividade, ele se esqueceu de que ele também era filho do Pai. Tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, disse o Pai no verso 31. O pai até justificou para ele: teu irmão estava morto. Não é uma festa qualquer, é uma festa de vida sendo salva, é uma festa de vida resgatada. O que estamos a celebrar nesse tempo, pastor? Estamos a celebrar o prédio? Estamos a celebrar, irmão, o agir de Deus ao longo desses 20 anos como igreja, amém? A lição aqui, irmãos, dos oponentes, irmãos, é muito clara, irmãos. Enquanto um se nega a entrar na casa e celebrar a festa com seu pai, o outro, ao entrar na casa, acata e desfruta. Enquanto um se nega a se alegrar com a vontade do pai, o outro aceita o desejo do pai, verso 29. Enquanto um questiona a forma do pai agir, o outro se humilha dizendo: eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Quem somos nós nessa noite? Precisamos ter muito cuidado, irmãos, e falo especialmente a nós, membros e congregados. Nós que somos filhos por herança em Cristo Jesus, fomos feitos, segundo a palavra de Deus, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Temos declarado: eu amo a tua casa. Temos estado na casa do Senhor com uma frequência muito grande, e essa semana não vai ser diferente. Mas precisamos ter muito cuidado, porque não basta estar na casa se o coração estiver longe. Não basta estar na casa e ficar de fora da festa. Não basta ser filho
se a gente não entender a soberania de Deus. É Ele que faz. Ao filho mais novo foi dado o perdão e o direito de participar da festa. Ao mais velho foi lembrado que ele já é amado, ou já era amado, e também pode participar da festa. A pergunta que precisamos fazer, irmãos, é: quem somos nós? Ao acolher no nosso coração essa palavra, quem somos nós? Somos nós o filho que está longe do Pai e que hoje decide voltar para a casa do Pai? Amém, venha, o Pai está de braços abertos a te receber, amém, irmãos? Eis a noite de você se abraçar com o Pai, de entender que esse é o melhor lugar para você estar, a casa do seu Pai, a casa do seu Deus. Eis a noite de entender que já deu para viver longe do Pai. Eis a noite de você entender que ser cuidado pelo Pai é o melhor cuidado que pode ser recebido. Que a casa do Pai, como nós temos estudado, é lugar de proteção, como disse o salmista. Que o abraço do Pai é muito mais precioso do que o abraço de qualquer pseudo-amigo que você acha ser o seu melhor amigo. Se você é o filho que está longe, o Pai está de braços abertos a te receber nessa noite. Mas talvez você seja o filho que está perto, fisicamente, mas o coração está longe. É o chamado missa, está fazendo missa de corpo presente. Já ouviu essa expressão? Usada pelos nossos irmãos em uma outra prática religiosa do catolicismo romano. Só o corpo está ali, mas a mente está longe. Conhece gente assim? Está na igreja, mas a mente está longe. Olha a festa, que festa, para que festa? Olha a corrida, para que isso? Olha a feira, de novo. Olha a viagem missionária, isso é invenção do pastor. Olha a conferência da família, isso é só para bater foto e botar no Facebook. Síndrome do filho mais velho, irmão. A festa acontecendo e você só assistindo. A gordura queimando e você vendo de longe. O Pai ordenou você ter uma festa, ou você acha que isso é do meu coração, irmão? Embora sendo pastor dessa igreja, eu creio que você crê dessa forma também, que é no temor do Senhor que a gente propõe a celebrar esse tempo de festa, amém, irmãos? Mas talvez movido por tantas coisas, não me botou para liderar nada, só elogio o Pedro, porque sempre os mesmos. Para com isso. Estamos entrando na última semana de celebração do aniversário. No nome de Jesus, permita-se ser curado dessa síndrome. Pare de assistir a festa. Vem festejar comigo, amém? Vem comigo. Você acha mesmo que aquele pique que eu dei da esquina, um amigo, pastor amigo, a gente ter pastor amigo é complicado, irmão. Eu mandei todo orgulhoso para um grupo de pastor, e um pastor colocou: a corrida foi da esquina até aquele ponto, foi desmoralizando, duvidando da minha capacidade. Mas a minha alegria, irmãos, é meu orgulho compartilhado que Deus tem feito, porque eu sou filho, e eu não quero ficar de fora da festa, amém, irmão? Porque eu pertenço, porque eu faço parte, porque o que é meu, Deus já tem me dado, porque o Pai tem cuidado de mim. E o legal é que nessa festa é lugar para você que está longe da casa do Pai, ainda dá tempo. Para você que está na casa do Pai, também é importante ouvir essa palavra e guardar no seu coração, porque o Pai gastou mais tempo com o filho mais velho do que com o filho mais novo, que estava desviado. Não é assim que a gente diz? Ele estava desviado, pastor. Mas quando o filho voltou, o Pai, na sua soberania, conhecendo o filho, Maria, o Pai viu nas palavras do filho mais novo, o irmão Davi, sinceridade e quebrantamento,
E não precisou conversar muito com ele não, sabe? Só fez dizer: meu filho, vem aqui, um anel, uma sandália, uma roupa. Ô, fulano, vem aqui, mata um bezerro gordo lá, manda fazer festa, tocar música, porque disse que quando o filho mais velho foi chegando, o baião estava comendo no centro lá. Se eu tivesse em Recife, eu diria o frevo. Aqui é o, como é que dá o nome? O lambadão, olha, estava comendo no centro. E o filho mais velho, que isso? Festa? Não é aniversário? Não é meu aniversário? Não é aniversário de casamento do meu pai? Não sei, eu estou aqui conjecturando. O que está acontecendo aí? Não, o irmão voltou. Foi. E teu pai mandou matar um bezerro gordo e fazer uma festa. Ah, é assim, né? Mulher para os outros, né? É, pastor, para os outros só manda mensagem de aniversário, né? Para mim, para com isso. Vamos, gente. Olha a festa, olha o que Deus está fazendo, amém, irmãos? Olha quantas vidas o Senhor está trazendo para nós. Irmão, você tem noção? Próximo domingo nós vamos batizar 6. Amém? 6. E para aqueles que ficam assim, mas também quando o pastor batiza, só batiza para as adolescentes. Dessa vez é todo mundo maduro. É, porque crente é um negócio incrível. Também na foto, eu mandei uma foto também, só tem adolescente, também está conversando os meninos. Pois é, dessa vez só tem gente maduro. Tem avó para batizar, vou batizar uma avó. Amém? Amém, irmãos. Vou batizar um casal, irmãos, que, quantos anos de igreja, Robson? 20. Meu irmão, você é membro dessa igreja, muitos membros dessa igreja, não tem o tempo que Robson e Valdélia têm de igreja. O curso de batismo para ele é só para você depois dizer: pastor, nem fez preparação, porque meu irmão, que ele já ouviu de sermão, do pastor Eugênio, do pastor Caldeonor, do pastor Anderson, já era para estar dando sala de novo convertido já. E a festa está comendo no centro, com todo respeito, irmãos, é o temor do sermão aqui. E a sensação que eu tenho é que alguns estão apenas olhando a festa acontecer. Quarta-feira foi uma benção, mas a igreja não estava presente não, viu, 100% não. Meu irmão, os olhos dos pastores, eu não sou Deus, mas os olhos do pastor, os olhos de Deus estão por toda parte, né? O do pastor estão por todos os bancos. Entendeu? Porque o meu é limitado, né? O de Deus é por toda parte, o meu é só pelos bancos. Basta um olhar, porque você mesmo me ajuda, porque você só senta no mesmo lugar. Tem mudado um pouquinho, é verdade, tem misturado. Está meio confuso agora. É só olhar e eu percebo. Uma feira como aquela ontem, não era só para os atletas, para os corredores, era para a igreja, irmãos. Você não precisava comprar não, meu irmão, você só precisava vir festejar com a gente. Você é parte dessa família, nós somos filhos do mesmo pai, há uma festa sendo celebrada e você vai ficar de fora. Povo de Deus, irmãos em Cristo, é com amor que eu digo isso. Quantos irmãos que estiveram aqui conosco quarta-feira gostariam de estar nessa festa conosco? Gostariam de ser parte dessa festa conosco? Está saindo meu som, tá? Tá. Quantos olharam com orgulho, mandaram mensagem para vocês mesmos? Que linda festa, não foi assim? E você que é parte da família, como eu costumo dizer, que a carinha de cachorro que caiu da mudança. É o que mesmo que tem essa semana? Meu irmão, se você, membro da igreja, perguntar para mim essa semana, o que vai acontecer quarta, o que vai acontecer sábado ou domingo, na sessão administrativa de junho, onde a gente vai receber os novos batismos, e quase mais de 10 irmãos, além desses 6 para batizar, nós temos mais de 10 irmãos para receber como membros, amém, irmãos? Se eu apertar um pouquinho, chega em 20, para ser o número exato. E será que a gente não consegue entender, irmãos? A minha oração, irmãos, é que eu e você possamos entender que, estando na casa, nós não temos o direito de ficar de fora da festa. Sendo filho legítimo em Cristo Jesus, eu e você precisamos participar dessa festa. Na casa do Pai, irmãos, não há lugar para egoísmo, individualismo, idealismo. Se fosse o pastor, outro pastor é melhor. O Rubem pintou a igreja de verde, né? Eu preferia azul. Pastor, viagem missionária, num sábado, pastor, tinha que ser num feriado.
Você fica aí nos seus achismos, e a festa vai passando, e Deus vai operando, e você está perdendo a chance de participar. Sabe, irmãos, nosso coração precisa estar diante do Pai, amém? Tantos que estão longe precisam voltar para a casa do Pai, e os que já estão na casa do Pai precisam se comportar como filhos, e como filhos nos cabe celebrar a festa que já foi dada a ordem. Ainda que o pregador não lhe agrade, que os hinos não lhe agradem, que o bolo que vai ser servido, eu vou dar uma palavra aqui, em nome de Jesus, nem está aqui no meu sermão não, tá? Pastor, de quem vai ser feito o bolo? No nome de Jesus, meu irmão, no nome de Jesus. Tem gente hoje aqui que não quer mais fazer bolo, porque você, na inocência, eu quero crer, compara com outro. Se fosse o da irmã fulana era melhor. Só come, irmão, em nome de Jesus, e cala a boca. Põe para dentro, põe um copo d'água para dentro. É da irmã Sônia? É da Sueli? É da Maria? É da Flávia? Elas vão fazer, elas vão estar proibidas de dizer quem fez, até a igreja aprender. O mais importante é ter o bolo. Vai ter, viu? Vai ter, meu coração está aberto assim, eu estou em festa, vai ter bolo esse ano. Olha para aí, o menino saiu até um glória a Deus aqui. Porque é tempo de festa, irmãos. Deus encheu meu coração dessa certeza esses dias. É tempo de festa. Cadê as vidas, pastor? Ele vai mandar, amém, irmãos? Cadê o fruto da corrida, pastor? Vai aparecer, amém, irmãos? Cadê o fruto da viagem, pastor? Vai aparecer para o pastor Luiz, amém, irmãos? Cadê o fruto, pastor, desse esforço, dessa loucura, desses ensaios, desses investimentos de tanto trabalho? Fica de pé, irmãos. Se você é o filho que está longe, deixa Deus te abraçar. Eu vou combinar com a equipe de louvor. Vamos cantar a casa para encerrar e vamos cantar o que cantou aí de agora, de novo. Isso, casa do Pai. E a casa a gente canta para terminar o culto. Irmãos, seja o mais novo, seja o mais velho, seu lugar é na casa do Pai, amém? Amém. Não importa. Se você estava distante, volta para a casa do Pai hoje, amém, irmãos? Amém. Se você já está na casa do Pai, se comporte como filho, porque longe da casa, a ilusão dura pouco. Longe da casa, o coração adoece. Longe da casa, as forças se vão. Longe da casa, só há solidão. Mas na casa, há abraço do Pai, há confronto do Pai. O filho mais velho, na fé, foi confrontado, com amor, mas foi confrontado. A palavra que Deus traz ao meu coração para você nessa noite é essa. É tempo de festa, crentes em Jesus Cristo, membros e congregados de BJ, mas é noite de salvação para você que está tão perto, mas que ainda não abraçou o Pai, que ainda não se entregou para o Pai, que ainda não confessou Jesus como teu único suficiente Salvador. Enquanto cantamos esse hino, a minha oração é que seja o mais velho ou seja o mais novo, todos nós possamos nos render nessa noite, amém, irmãos? Amém, irmãos? O mais velho sendo curado dessa síndrome do coitadismo, da inveja, do egoísmo. O mais novo sendo acolhido, sendo abraçado, e ambos sendo dado o devido valor pelo Pai. Vamos louvar ao Senhor.